Sob o sol escaldante, Sofia voltou para sua cidade natal no interior, sem saber que a lanchonete de sua mãe guardava um segredo sombrio. Seu encontro com um policial militar corrupto chamado Cabo Jonas desencadeou uma série de eventos terríveis: traição, ameaças e uma conspiração obscura que culminou no mistério do desaparecimento de sua mãe. Sob o céu azul ofuscante, Sofia olhava para a estrada poeirenta que se estendia à sua frente. O ar da tarde estava quente e seco, fazendo o suor escorrer por suas têmporas. A regata branca básica que ela usava colava em sua pele, enquanto a calça jeans preta revelava a figura de uma trabalhadora que há muito vivia longe de casa. Seus cabelos pretos e lisos balançavam ao vento. Seu rosto mostrava cansaço misturado com emoção. Ela finalmente estava em casa, pisando na terra que havia deixado com a promessa de trazer orgulho para sua mãe. Os passos de Sofia pararam em frente a uma pequena lanchonete na beira da estrada. A placa de madeira escrito Lanchonete da Dona Helena já estava desbotada, mas o aroma de tempero caseiro e feijão cozinhando que saía da cozinha permanecia o mesmo de sempre. Ela viu alguns clientes sentados em bancos compridos, rindo enquanto comiam um prato feito PF quente. O som dos pratos se chocando e o zumbido dos veículos criavam a harmonia típica da vida na periferia, que nunca estava completamente silenciosa. Sofia sorriu levemente percebendo o quanto sentia falta daquela atmosfera. De trás da cortina da cozinha, uma mulher de meia-idade apareceu trazendo uma bandeja cheia de comida. Sua pele começava a enrugar, mas seu sorriso gentil não havia mudado nada. Sofia, minha filha, ela sussurrou, a voz embargada. Imediatamente Sofia correu para abraçar sua mãe com força, segurando as lágrimas que quase caíram. O abraço foi longo, como se quisesse compensar todo o tempo perdido. As pessoas na lanchonete olhavam comovidas, vendo as duas gerações de mulheres reunidas em meio ao caos da vida simples. Depois de um tempo, a mãe de Sofia desfez o abraço, acariciando o rosto da filha. Você mudou muito, filha. Está mais forte agora, disse ela com um sorriso orgulhoso. Sofia assentiu, seus olhos ainda marejados. Eu voltei, mãe. Desta vez quero ajudar a senhora a cuidar da lanchonete, respondeu ela firme. Por trás daquelas palavras, havia uma determinação que ela ainda não percebia. Que por trás do aroma da comida e da alegria dos clientes, estava guardado um segredo sombrio que logo abalaria sua vida. O som de talheres batendo nos pratos ecoava por todo o canto da lanchonete. O ar da tarde misturava-se ao aroma do caldo de feijão e do vinagrete tentador. Clientes iam e vinham, sentando-se nos longos bancos de madeira e conversando ruidosamente. Sofia estava atrás do caixa, observando sua mãe, que atendia a todos com agilidade. A seus olhos, sua mãe parecia uma figura incansável, sorrindo, brincando e sabendo o nome de quase todos os clientes. A atmosfera da lanchonete era acolhedora, simples, mas cheia de vida. A mãe de Sofia colocou o último prato na mesa e respirou fundo por um momento, olhando para o relógio na parede, que já marcava quase meio-dia. Sofia, a mãe vai ao mercado rapidinho, sim? Os temperos acabaram, disse ela, tirando o avental surrado. Ela deu um tapinha gentil no ombro da filha. Cuide da lanchonete, está bem? Se chegar cliente, atenda normalmente. Sofia assentiu com confiança. Pode deixar, mãe. Eu dou conta de tudo, respondeu ela, decidida. Ela não sabia que aquele seria o dia que mudaria sua vida. Alguns clientes se viraram para cumprimentar a mãe de Sofia, que saía carregando uma grande sacola de compras. Cuidado na rua, Dona Helena, gritaram eles amigavelmente. A mãe de Sofia sorriu, acenou e desapareceu em meio ao tráfego intenso da rua do bairro. Ao longe, seus passos foram sumindo, e apenas o som das motos e o ronco dos caminhões restaram. Sofia ficou na frente da lanchonete, observando sua mãe partir sem qualquer suspeita. Ela se sentia calma, como se aquele fosse apenas mais um dia comum. No entanto, quando voltou para dentro, algo parecia diferente. O barulho dos clientes continuava alto, mas, por algum motivo, seu peito parecia pesado. Ela não sabia que, no momento em que sua mãe pisou a caminho do mercado, a roda do destino começou a girar.
A pequena lanchonete se tornaria testemunha do início de um grande caos. E Sofia, sem perceber, estava sendo deixada sozinha para enfrentar a tempestade que já esperava do lado de fora. O som do motor de uma moto parou exatamente em frente à lanchonete. Pela janela, Sofia viu um homem descer com passos pesados. Sua farda cinza da PM parecia amassada e seu cinto mal conseguia segurar a barriga grande que se projetava para fora da camisa oficial. O rosto estava escuro, queimado de sol, com um bigode fino e um olhar arrogante que tornava o ar ao redor tenso. Aquele homem era ninguém menos que o Cabo Jonas, um policial militar do Distrito Leste, conhecido pelos moradores por sua voz alta e sua atitude mandona. Ele entrou sem cumprimentar, olhando ao redor com o queixo erguido. "Me vê um PF completo, rápido e capricha na pimenta", gritou ele, jogando-se em uma cadeira de madeira perto do balcão. O render da madeira sob seu peso fez alguns clientes se virarem com desconforto. Sofia, ainda nova no comando da lanchonete, apenas se conteve, sorriu educadamente e foi imediatamente para a cozinha. Ela preparou o prato feito com cuidado, tentando permanecer amigável, apesar do jeito que o homem mandava. "Um momento, senhor", disse ela suavemente. Ela não sabia que por trás daquela arrogância havia um hábito podre que sua mãe há muito tempo tolerava. Alguns clientes cochichavam baixo, falando sobre a presença de Jonas, que subitamente tornará o ambiente rígido. Alguns baixaram a cabeça, fingindo estar ocupados comendo. Outros olhavam inquietos. Uma das senhoras murmurou baixinho: "Esse aí vem aqui todo dia, moça. Às vezes come e não paga." Sofia ouviu de relance, mas pensou que era apenas uma brincadeira. Ela permaneceu focada em servir. Colocou o prato na mesa de Jonas educadamente. O homem agarrou os talheres sem dizer obrigado, comendo vorazmente e fazendo barulho ao mastigar. Lá fora, o sol estava cada vez mais forte. As sombras das árvores diminuíam nas ruas. Sofia ficou atrás do caixa, observando Jonas de longe. Por alguma razão, uma sensação ruim surgiu em seu peito. Toda vez que aquele homem levantava o rosto, seu olhar parecia guardar algo arrogante e autoritário. Sofia não sabia que aquela tarde, aparentemente comum, seria o início de um confronto violento entre a coragem de uma mulher honesta e a ganância de um agente da lei acostumado a viver acima do medo dos outros. Depois de engolir a última garfada, Jonas recostou-se na cadeira, respirando pesado. Ele pegou um guardanapo, limpou o suor do pescoço grosso e levantou-se, abotoando a farda que quase não lhe servia. Sem olhar para o caixa, ele caminhou em direção à porta, balançando a mão como alguém acostumado a sair sem olhar para trás. Sofia, que acabará de sair da cozinha com uma bandeja nas mãos, parou abruptamente. Sua voz soou alta, mas ainda educada: "Senhor, desculpe, o senhor não pagou a conta." A frase foi simples, mas suficiente para parar o policial corpulento no lugar. Jonas virou lentamente. Seus lábios se curvaram em um sorriso cínico. "Eu sou polícia, moça." "Sou cliente antigo aqui", disse ele, dando uma risadinha. Seu tom era de zombaria. Alguns clientes começaram a olhar. Outros fingiam estar ocupados comendo para não se envolverem. Sofia o encarou diretamente. Suas duas mãos seguravam a bandeja com força. "Cliente antigo não significa de graça, senhor." "Todo mundo aqui paga para comer", respondeu ela com firmeza, sem um pingo de hesitação. A frase cortou o ar quente dentro da lanchonete, tornando a atmosfera subitamente tensa. Os olhos de Jonas se estreitaram, seu rosto endureceu. "Você é nova aqui, né?" "Sua mãe nunca falou assim comigo", disse ele, o tom de voz subindo. Mas Sofia não se mexeu. Ela deu um passo à frente. Seu corpo era pequeno, mas seu olhar era afiado, desafiador. "Talvez a minha mãe seja paciente, senhor. Mas eu não gosto de gente que usa farda e se acha acima da lei", disse ela em voz alta. O som dos talheres nas mesas parou. Até o velho ventilador no canto da lanchonete pareceu zumbir mais alto. Todos os olhos agora estavam voltados para os dois. O sorriso no rosto de Jonas desapareceu lentamente, substituído por uma expressão de raiva contida e vergonha.
Ele estufou o peito, encarando Sofia com um olhar penetrante que tentava intimidá-la. Cuidado com o que você fala, hein, moça, disse ele baixinho, mas de forma ameaçadora. Sofia sustentou o olhar, sem medo. Sua respiração estava calma, mas seu coração batia acelerado. Estou apenas pedindo o que é devido, senhor, ela respondeu secamente. Naquele momento, a fronteira entre o cidadão comum e o poder arbitrário começou a ruir. Todos na lanchonete sabiam que algo grande estava para acontecer, e ninguém se atrevia a impedir. O som de um golpe na mesa foi ouvido, alto, sacudindo toda a lanchonete. Pratos e talheres vibraram. Alguns quase caíram da mesa. O rosto de Jonas ficou vermelho, seus olhos ardiam como brasas. Você não sabe com quem está falando? Ele gritou em um tom intimidador, fazendo alguns clientes se encolherem de medo espontaneamente. As veias em seu pescoço saltaram, sua voz ecoou até fora da lanchonete. Sofia estava parada atrás do balcão. Seu rosto estava sério, mas seu olhar era penetrante. Seu corpo era pequeno, mas seus olhos mostravam uma firmeza que não podia ser abalada. Ela prendeu a respiração, olhando diretamente para o homem uniformizado sem o menor traço de medo. Eu sei, o senhor é policial, respondeu Sofia com uma voz firme que cortou a tensão. Mas isso não significa que o senhor pode fazer o que quer. Isso é uma lanchonete, não uma delegacia. Suas palavras fizeram o ar na sala parecer parar de girar. Todos os olhos agora estavam fixos neles. Uma criança pequena no canto abraçou a mãe. Enquanto isso, alguns clientes começaram a se levantar, preparando-se para sair com medo de que a confusão aumentasse. Mas Sofia não se importava. Ela estava parada entre o rugido das motos lá fora e as batidas do seu coração ecoando em seus ouvidos. Jonas ficou ainda mais irritado. Ele bateu no próprio peito. Sua voz se elevou. Eu sou a lei nesta área. Não tente me ensinar as regras, sua. Ele gritou alto. Sofia não recuou. Ela deu um passo à frente, encarando intensamente o rosto de Jonas que estava molhado de suor. Justamente por ser a lei, o senhor deveria ser o primeiro a saber o que é justiça, ela disse baixinho, mas de forma cortante. A frase foi como um tapa invisível que atingiu o orgulho de Jonas. A atmosfera da lanchonete tornou-se sombria. Não havia mais som de talheres, nem risadas de clientes. Apenas o som do velho ventilador e respirações pesadas. Duas pessoas se encarando no calor do dia. Sofia endireitou o corpo enquanto Jonas cerrava os punhos, tentando conter a raiva que estava prestes a explodir. Lá fora, o vento trazia a poeira da rua para dentro. Como se fosse uma testemunha silenciosa do choque entre a verdade e a arrogância uniformizada. Naquele momento, sob o sol escaldante do Brasil, o orgulho e a coragem de uma mulher simples estavam sendo testados ao limite. O som do tapa foi alto, quebrando a tensão como um trovão em um dia claro. A mão grande de Jonas atingiu o rosto de Sofia com força total, fazendo seu corpo cambalear e bater em uma cadeira atrás dela. Pratos caíram e se quebraram no chão. O caldo de feijão derramou, espirrando por toda parte. A lanchonete, que antes estava movimentada, ficou em silêncio absoluto. Alguns clientes deram gritos contidos. Alguns cobriram a boca. Mas ninguém se atreveu a avançar. O rosto de Sofia se ergueu lentamente, seu lábio estava cortado, sangue escorria pelo queixo descendo até o pescoço. Naqueles olhos marejados não havia medo, apenas brasas que começavam a acender. Jonas estava parado, respirando com dificuldade, os punhos ainda cerrados. Vadia atrevida. Enfrentando a polícia? Hein? Sua voz ecoou, transbordando de raiva e vergonha. Ele apontava para o rosto de Sofia, que ainda tentava se levantar. Seu rosto estava vermelho de ego ferido. Alguns clientes se entreolharam. Havia quem quisesse ajudar, mas logo desistia da ideia quando o olhar feroz de Jonas varria a sala. Lá fora, os veículos ainda passavam. Mas dentro da lanchonete, o tempo parecia ter parado entre os bufos de raiva e as respirações presas. Com os lábios sangrando, Sofia levantou-se lentamente. Ela limpou o rosto, encarando Jonas diretamente sem palavras.
Em seu coração, havia uma dor que se transformava em coragem. Ela sabia que se ficasse em silêncio agora, seria pisoteada para sempre. Ela mordeu o lábio, o gosto de sangue na língua, mas sua determinação não vacilou. Eu não sou uma mulher que o Senhor pode humilhar, disse ela baixinho, mas com uma vibração de confiança que perfurou o ar, fazendo tremer as pessoas que assistiam. Elas sabiam que havia algo diferente no olhar de Sofia. Algo que fazia Jonas parecer pequeno, apesar de seu corpo grande. A raiva de Jonas aumentou. Mas pela primeira vez ele não sabia como responder àquele olhar. Não era um olhar de medo, mas de desafio. O suor escorria por suas têmporas, e a mão que havia batido com tanta facilidade agora tremia levemente. Sofia estava parada entre os cacos de prato e o caldo derramado. Seu corpo ereto, o rosto machucado, mas seus olhos ardiam como fogo. Em silêncio, um limite havia sido ultrapassado. O que era apenas uma briga sobre o preço da comida agora havia se tornado um símbolo de resistência. Uma mulher contra a arbitrariedade uniformizada em plena luz do dia. O som de um impacto violento sacudiu todo o ambiente, como uma explosão de raiva contida por muito tempo. Sofia, com o sangue ainda escorrendo dos lábios, pegou um prato que estava na mesa e o acertou em cheio no rosto de Jonas. Um estrondo alto seguido pelo som de vidro quebrando ecoou no ar. Estilhaços voaram. Alguns grudaram na farda cinza de Jonas, que agora estava manchada de caldo e sangue. O homem gritou alto, segurando o rosto arranhado. A lanchonete, que estava em silêncio, transformou-se em um mar de gritos e pânico. Celulares se ergueram, gravando aquele momento extraordinário. Uma mulher pequena desafiando a figura de uniforme que por tanto tempo fora temida pelos moradores. Sofia permaneceu firme em meio ao caos. Sua respiração estava ofegante, mas seus olhos brilhavam com raiva e coragem. O sangue em seus lábios secou, o suor misturado com poeira em sua pele. Ela apontou para Jonas, que ainda gemia de dor, segurando o rosto ensanguentado. Isso é uma lição para o Senhor. Nunca mais abuse da sua autoridade. Ela gritou alto, sua voz tremia, mas estava cheia de convicção. A frase perfurou o ar quente, ricocheteou nas paredes da lanchonete e abalou o coração de todos que assistiam. Não havia mais a Sofia quieta e assustada. Quem estava ali era um símbolo da resistência das pessoas comuns, que por tanto tempo foram silenciadas pelo medo. Alguns clientes gritaram, alguns tentaram acalmar a situação, mas muitos ficaram paralisados. Havia um sentimento de incredulidade em seus olhos, uma mistura de admiração e horror. Um homem de meia-idade até sussurrou: "Essa mulher é louca, que coragem!" No entanto, seu tom de voz continha respeito. Lá fora, algumas pessoas começaram a se reunir, curiosas com a confusão que agora atraía a atenção dos moradores próximos. Mas Sofia não se importava com a multidão ou com as câmeras apontadas para ela. Em seus olhos havia apenas uma coisa: a dignidade que precisava ser defendida, mesmo que tivesse que sangrar para mantê-la. Jonas cambaleou seus olhos selvagens, mas agora o medo era claramente visível ali. Ele não gritava mais, não ameaçava mais. Suas mãos tremiam enquanto segurava os ferimentos no rosto, enquanto Sofia permanecia firme, olhando para ele sem medo. "Pague sua comida e vá embora", disse ela secamente, mas de forma afiada. O silêncio tomou conta da sala. Ouvia-se apenas o som de passos lentos e respirações pesadas. Naquele momento, sob a luz do sol que entrava pela janela da lanchonete, a coragem de uma mulher chamada Sofia tornou-se uma história que ecoaria por muito tempo naquele bairro. Sobre o dia em que uma cidadã comum ousou esbofetear a arrogância uniformizada com verdade e bravura. O ambiente na lanchonete ainda estava tenso quando Jonas lentamente baixou as mãos do rosto coberto de sangue. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para Sofia com a respiração ofegante. Seus gritos desapareceram, substituídos por uma respiração pesada e cheia de vergonha. Eu peço desculpas, moça", disse ele baixinho. Sua voz tremia, como se não viesse da mesma pessoa. As pessoas que antes prendiam a respiração, agora cochichavam incrédulas.
O policial que acabará de bater na mesa e agredir uma mulher indefesa agora estava de cabeça baixa diante da pessoa que ele feriu. Sofia apenas ficou parada, ainda olhando para ele com olhos penetrantes e o rosto machucado. Nenhuma palavra saiu de seus lábios. Não. Não me denuncie, moça. Por favor, continuou Jonas. Seus olhos não ousavam encará-la diretamente. Havia um tom de pânico em sua voz. Um tom estranho aos ouvidos dos moradores. Um homem sentado perto da porta sussurrou baixinho. Olha só, finalmente com medo. Pequenos aplausos começaram a ser ouvidos do canto da lanchonete. Algumas pessoas aplaudiram, outras bateram levemente na mesa em sinal de apoio a Sofia. Isso aí, dá uma lição nele, gritou um senhor com o rosto satisfeito. Em meio à comoção, Sofia ainda estava ereta, encarando a figura de Jonas, que agora não parecia mais poderoso, mas sim uma sombra de medo que havia perdido sua autoridade. No entanto, por trás do olhar cabisbaixo de Jonas, havia algo estranho. Seus olhos se moviam rapidamente como se procurassem algo ou alguém do lado de fora da janela. O suor escorria não apenas pela dor, mas por uma inquietação claramente visível. Seu rosto estava pálido, seus lábios tremiam levemente, como se segurassem algo que ele não ousava dizer. Sofia ouviu olhar de relance para a rua, onde um carro preto havia parado a alguns metros da lanchonete. Por um momento, o olhar de Jonas congelou. Então ele voltou a baixar a cabeça com um medo que não podia ser explicado. Sofia observou com a testa franzida, tentando entender aquela mudança repentina. Ela podia sentir que o medo de Jonas não era por ter sido humilhado por uma mulher, mas por algo muito maior. Seu olhar não era para um oponente, mas para a sombra de uma ameaça invisível. E em meio aos gritos de vitória das pessoas, Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela começou a perceber que este incidente não era apenas um confronto entre uma pequena lanchonete e um agente arbitrário. Havia algo muito mais sombrio escondido atrás da farda de Jonas. Algo que fazia até mesmo um policial brutal tremer de medo em plena luz do dia. O som de sirenes quebrou o silêncio da tarde, fazendo todas as cabeças se virarem simultaneamente em direção à rua. 2 viaturas da PM pararam abruptamente em frente à lanchonete, levantando poeira. De dentro, desceram vários policiais totalmente equipados. Seus rostos estavam tensos, seus passos eram rápidos e ordenados, como se já soubessem o que estava acontecendo. Sem muitas palavras, eles foram direto para dentro da lanchonete, passando pela multidão de moradores que ainda gravava com seus celulares. Assim que viram Jonas sentado, encostado na parede com o rosto ensanguentado, não demonstraram surpresa. Como se aquela cena não fosse novidade para eles. Um deles, um oficial de patente mais alta, de corpo erguido e com insígnias no peito, imediatamente puxou Jonas para cima. Levanta, Jonas, pare de fazer cena, disse ele friamente. Jonas abaixou a cabeça, não resistiu, apenas murmurou algo baixinho. Outro policial olhou ao redor com olhos afiados, observando quem estava gravando. Desliguem os celulares. Isso é um assunto interno. Ele latiu. Vários moradores baixaram seus telefones, nervosos. Sofia os observou com a respiração pesada. O sangue em seu rosto ainda não havia secado, mas seus olhos permaneciam focados. Ela esperou que um deles se aproximasse para perguntar como ela estava. Mas ninguém se importou. Pelo contrário, outros 2 policiais cochichavam com Jonas em um canto. O movimento de seus lábios era rápido, seus olhares inquietos, como se estivessem discutindo algo que precisava ser encoberto rapidamente. Ocasionalmente Jonas balançava a cabeça, seu rosto parecia apavorado. Sofia observou em silêncio, mas seu instinto já estava gritando. Isso não era mais sobre o preço da comida. Havia algo que eles queriam esconder. Um dos policiais deu um tapa forte no ombro de Jonas e fez um sinal em direção à viatura. Eles estavam prestes a sair rapidamente, levando Jonas ainda ensanguentado, sem explicar absolutamente nada do que havia acontecido. Quando Sofia tentou avançar, um policial a bloqueou. O homem a encarou friamente, seu olhar era penetrante. Não leve isso adiante, moça.
Cuide da sua lanchonete, disse ele baixinho, mas com firmeza. A frase foi como uma faca pressionada contra sua garganta. Sofia ficou em silêncio, observando a viatura começar a se afastar, levando Jonas embora. Em seus olhos, a raiva e a suspeita começaram a formar uma nova brasa. Ela sabia que havia um jogo sujo por trás daquele silêncio. A lanchonete de sua mãe não era apenas um lugar para comer, mas um pequeno palco de um jogo de poder muito mais sombrio que acabará de mostrar suas garras. A noite caiu lentamente sobre o bairro, trazendo um ar frio e um silêncio estranho. A luz de neon na varanda da casa de Sofia piscava lentamente, iluminando o quintal deserto. Ela estava sentada em uma cadeira de madeira, olhando vagamente para a rua escura. Sua mente ainda estava cheia das imagens da tarde. O rosto ensanguentado de Jonas, o olhar frio dos outros policiais e as palavras que soaram como uma ameaça velada. Seu coração estava inquieto pensando em sua mãe, que ainda não havia voltado do mercado desde o meio-dia. O vento noturno soprava úmido, fazendo as folhas de bananeira atrás da casa balançarem suavemente, como segredos sussurrados que não queriam ser ouvidos pelos humanos. De repente, batidas foram ouvidas na porta da frente. Lentas, mas repetitivas e com um ritmo estranho. Sofia se levantou, o coração batendo rápido. Quem está aí? Ela chamou, mas não houve resposta. As batidas pararam, substituídas pelo som de algo pequeno caindo no chão da varanda. Ela abriu a porta lentamente, apenas para encontrar um envelope pardo e amassado caído sob a luz da lâmpada. Não havia ninguém lá fora, apenas a rua vazia e o som distante dos grilos. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas e o abriu. Dentro, um pedaço de papel fino com uma caligrafia grosseira. Pare de falar sobre o Jonas se não quiser que sua mãe pague o preço. Sofia congelou. Seu peito parecia comprimido, suas mãos tremiam. Ela olhou para a escrita várias vezes. Incrédula com o que lia. Ela imediatamente correu para o quarto, pegou o celular e tentou ligar para a mãe. Uma vez, duas, três vezes. Não completava a chamada. A tela exibia apenas a mensagem fria, número fora de área ou desligado. O pânico começou a tomar conta de seu peito. Ela tentou se acalmar, mas imagens terríveis começaram a passar por sua cabeça. Sua mãe sendo seguida, atacada ou detida por aqueles homens uniformizados. As lágrimas caíram, mas por trás do medo, algo lentamente se transformava em brasa de raiva. Ela parou em frente ao espelho, olhando para o próprio rosto ainda machucado. Seu lábio estava cortado, mas seus olhos agora brilhavam com uma nova determinação. Se eles pensam que vou ficar quieta, estão muito enganados, ela murmurou baixinho. Ela apertou o papel da ameaça com força. Como se o transformasse na primeira prova de uma longa jornada para descobrir a verdade. Naquela noite, sob a luz fraca e o silêncio assustador, Sofia prometeu a si mesma. Acontecesse o que acontecesse, ela encontraria sua mãe e descobriria quem realmente eram as pessoas que se escondiam por trás do nome de Jonas. A manhã chegou com um céu cinzento e um ar pesado. Sofia abriu a lanchonete como de costume. Mas sua mente não estava tranquila. A mãe ainda não havia voltado, e a ansiedade pesava em seu peito como uma pedra enorme. Os clientes que chegavam eram recebidos com um sorriso falso, apenas para manter as aparências e evitar suspeitas. Depois que a lanchonete ficou vazia perto do meio-dia, Sofia entrou na cozinha, esperando encontrar algo que pudesse explicar para onde sua mãe tinha ido. Suas mãos se moveram lentamente pelas prateleiras, abrindo potes, movendo temperos, até que seu olhar se fixou em um caderno velho no canto, parcialmente coberto por um pano de prato. Ela o pegou devagar, soprando a poeira da capa. Não era um caderno de anotações comum. Na primeira página havia uma lista de cardápio e ingredientes de compras. Mas quanto mais ela folheava, a escrita mudava. Na última página, Sofia encontrou algo que fez seu sangue gelar por um momento. Uma fileira de nomes, números e assinaturas. No topo, escrito em tinta vermelha grossa, pagamento diário PM Distrito Leste. Seus olhos percorreram rapidamente a lista e lá ela viu o nome Jonas, seguido por vários outros nomes familiares.
incluindo alguns dos policiais que vieram à lanchonete ontem. Sua mão tremeu ao virar a página seguinte. Na parte inferior havia uma pequena nota, escrita pela própria mão de sua mãe: não conte a ninguém. Eles protegem o negócio. Sofia olhou para aquela escrita por um longo tempo, como se não pudesse acreditar que sua mãe havia escrito aquilo. Sua língua estava presa, sua garganta seca. Ela se lembrou de todos os eventos dos últimos dias. O silêncio de sua mãe toda vez que Jonas vinha. A maneira como ela sempre o servia sem protestar, e como ela parecia tensa toda vez que um policial aparecia. Todas essas peças de repente se encaixaram em sua mente, formando um quadro grande e assustador. O coração de Sofia batia forte. Ela fechou o caderno rapidamente, olhando ao redor da cozinha, que de repente parecia estranha. O cheiro de tempero e feijão que geralmente a acalmava agora parecia o aroma da traição. Mãe, o que exatamente a senhora estava escondendo? Ela murmurou baixinho. Ela sabia que aquilo não era apenas um caderno de anotações. Era a prova de que a pequena lanchonete deles não era mais apenas um lugar para comer, mas parte de algo muito mais sombrio. Com as mãos trêmulas, Sofia guardou o caderno em sua bolsa. Seu coração estava determinado. Qualquer que fosse o risco, ela precisava saber até que ponto sua mãe estava envolvida. E quem realmente controlava tudo isso? Sofia sentou-se sozinha nos fundos da lanchonete, olhando vagamente para a mesa onde havia encontrado o caderno de anotações. Sua cabeça estava cheia de perguntas que pressionavam seu peito como um fardo pesado. Ela tentava montar o quebra-cabeça da verdade que acabará de se revelar. Por que sua mãe servia aos policiais com tanta frequência sem cobrar? Por que eles vinham tantas vezes em horários de pouco movimento? E por que a pequena lanchonete nunca havia sido incomodada pelas autoridades, mesmo estando localizada em uma rua cheia de fiscalizações? Lentamente, tudo começou a fazer sentido. A lanchonete não era apenas um lugar para comer. Era um ponto de encontro secreto, um lugar onde dinheiro sujo trocava de mãos de uma forma que parecia comum aos olhos do público. Ela abriu o caderno velho novamente, observando cada nome e número listado. Cada pagamento diário registrado não era, na verdade, por comida, mas sim uma taxa regular de negócios ilícitos da região. Os policiais vinham, comiam de graça, e depois levavam uma mensagem ou um pequeno envelope, cuidadosamente embrulhado junto com uma marmita. Tudo acontecia sem levantar suspeitas. A lanchonete de sua mãe era usada como fachada, uma intermediária segura para a lavagem de dinheiro em pequena escala. Mas por trás de sua simplicidade, o sistema era muito organizado e complexo. Sofia sentiu um arrepio na espinha, percebendo que sua mãe provavelmente não estava participando voluntariamente. Ela foi coagida, forçada a jogar um jogo que não era o seu. Sofia olhou para as paredes da lanchonete cuja tinta já começava a desbotar, lembrando-se do sorriso gentil de sua mãe toda vez que Jonas chegava. Não era um sorriso amigável como ela pensava, mas talvez um sorriso forçado, cheio de pressão e medo. Toda aquela hospitalidade era, na verdade, uma máscara. A mãe escondia sua ansiedade por trás de risadas curtas e mãos ocupadas em servir. Eles protegem o negócio, dizia a nota no caderno. Mas agora Sofia sabia o verdadeiro significado. Eles não estavam protegendo. Estavam controlando. A lanchonete de sua mãe era um pequeno peão no grande jogo disputado por mãos sujas de uniforme. Lentamente, o medo se transformou em raiva. Sofia se levantou, cerrando os punhos com força. Se eles pensam que vou ficar quieta, estão muito enganados, disse ela em tom afiado. Ela olhou para a porta da lanchonete, aberta para a rua. O lugar onde policiais e oficiais costumavam vir com sorrisos falsos. Agora, ela estava determinada a virar o jogo. O desaparecimento de sua mãe não foi coincidência. Foi o resultado de sua resistência a um sistema podre que estava enraizado há muito tempo. Sofia percebeu que sua luta estava apenas começando, e pela primeira vez em sua vida, ela estava pronta para enfrentar a escuridão que se escondia por trás do aroma de feijão e bife acebolado da lanchonete de sua mãe.
O céu da tarde começou a ficar vermelho enquanto Sofia olhava para a tela do celular com uma expressão tensa. Ela acabará de ligar para um velho amigo, Ricardo, que agora trabalhava como jornalista em um jornal local. Ricardo era a única pessoa em quem ela confiava. Alguém que costumava escrever reportagens sobre os desvios de conduta das autoridades na região. Sofia contou tudo: o caderno de anotações, os nomes dos policiais, até a ameaça que recebeu na noite anterior. Do outro lado da linha, a voz de Ricardo soou pesada, mas séria. Me mande as fotos disso. Eu ouvi falar de um caso parecido há alguns anos, disse ele baixinho. O coração de Sofia disparou, pois pela primeira vez ela sentiu que seu passo tinha um significado maior. Mesmo que o perigo fosse evidente. Alguns dias depois, eles se encontraram secretamente em uma pequena cafeteria nos arredores da cidade. Ricardo trouxe uma pasta contendo documentos antigos e amarelados. Não é a primeira vez, disse ele em voz baixa, abrindo uma página de jornal antigo. Na página, estava escrito o título: Ambulante morto em atropelamento misterioso após recusar taxa da polícia. O nome da vítima foi mencionado, mas o que fez o sangue de Sofia gelar foi o nome que apareceu no final da reportagem: Cabo Jonas. Ele foi citado como o último policial visto falando com a vítima antes do acidente. Sofia olhou para a página por um longo tempo, seus olhos ardendo. Todos os fios começaram a se conectar. Sua mãe talvez soubesse da mesma coisa, e era por isso que ela estava desaparecida agora. No entanto, o mais chocante foi a frase seguinte de Ricardo. Essa reportagem nunca foi publicada, disse ele em tom baixo. O repórter que a escreveu desapareceu 2 dias antes da publicação. Sofia ficou atônita, suas mãos geladas. Ela imaginou alguém que ousou expor a verdade, mas desapareceu antes que pudesse falar. Ricardo a encarou seriamente e acrescentou: Eu ainda tenho os arquivos digitais. Mas se eles souberem que estamos reabrindo este caso, nós dois podemos virar alvos. O som de passos passando do lado de fora da cafeteria fez com que ambos parassem de falar instantaneamente, olhando para a janela alertas. Sofia respirou fundo e olhou para Ricardo com um olhar firme. Eu não me importo, Ricardo. Eles levaram minha mãe. Eu não vou ficar quieta até saber quem está por trás de tudo isso, disse ela baixinho, mas com firmeza. Ricardo baixou a cabeça e assentiu lentamente. Tudo bem. Mas temos que ter cuidado. Eles não são apenas policiais comuns. Essas palavras ecoaram na cabeça de Sofia durante todo o caminho de volta para casa naquela noite. Sob o céu da cidade que começava a escurecer. Seus passos eram rápidos, mas firmes. Agora ela não era mais apenas a filha da dona da lanchonete que perdeu a mãe. Ela era uma testemunha viva de uma rede corrupta que havia engolido muitas vidas sem deixar rastros. Um céu nublado pairava sobre a delegacia do Distrito Leste quando Sofia parou em frente ao grande portão de ferro. A placa na parede gasta ainda era legível, embora a tinta estivesse descascando. Ela ficou parada por alguns segundos, acalmando a respiração que parecia pesada em seu peito. Depois de tudo que descobrira, havia apenas um lugar que poderia lhe dar respostas. A delegacia onde Jonas trabalhava. Com passos firmes ela entrou, olhando intensamente para cada policial que passava. Alguns a olhavam com estranheza, talvez reconhecendo o rosto da mulher que viralizou por enfrentar um policial na lanchonete. Mas Sofia não se importava. Ela não veio para criar confusão, mas para buscar a verdade que estava escondida há muito tempo. O corredor da delegacia parecia silencioso. O cheiro de café velho misturado com fumaça de cigarro enchia o ar. Ela parou em frente a uma sala com uma placa que dizia Cabo Jonas. A porta estava entreaberta. A luz estava acesa, fraca. Sofia entrou lentamente. A sala estava vazia, arrumada, mas estranhamente fria. Na mesa de trabalho de Jonas havia pastas empilhadas. Como se tivessem sido deixadas às pressas. Ela abriu uma por uma, mas não encontrou nada além de relatórios de patrulha. Até que finalmente sua mão tocou a gaveta debaixo da mesa. A chave ainda estava na fechadura. Ela a puxou e dentro,
havia algo que fez sua respiração parar. Uma foto antiga, já um pouco desbotada, mostrava Jonas em pé em frente à lanchonete de sua mãe, sorrindo. Ao lado dele, sua mãe também sorria com uma expressão difícil de decifrar, entre a felicidade e a obrigação. Sofia olhou para a foto por um longo tempo. Seus dedos tremiam. Atrás da foto havia uma caligrafia grosseira. Ela sabe demais. Instantaneamente, o corpo de Sofia tremeu violentamente. Essas palavras abalaram todos os seus pensamentos. Ela sabe demais. A quem se referia? Sua mãe sabia o segredo dessa rede? Ou ainda mais aterrorizante, sua mãe se tornou uma vítima por tentar lutar contra isso. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Mas não apenas pela perda. Eram lágrimas de raiva. Lágrimas de uma filha que percebeu que sua mãe poderia ter sido sacrificada por um sistema podre que os usou como parte de seu jogo sujo. Sofia largou a foto sobre a mesa, olhando vagamente para a parede da sala, cheia de certificados de honra. Todos aqueles símbolos de justiça agora pareciam falsos. Sua respiração estava pesada, mas seus olhos ardiam com determinação. Ela sussurrou baixinho: se minha mãe foi vítima deles, eu não vou ficar quieta. Do lado de fora da sala, o som de passos pesados se aproximava. Seguido por uma voz chamando seu nome em um tom frio. Sofia virou-se rapidamente, escondendo a foto dentro da jaqueta. Quando a porta se abriu, apenas a sombra de uma figura uniformizada apareceu. Mas pelo tom da voz, Sofia sabia que isso não era mais apenas uma busca pela verdade. Este era o último passo antes que a própria escuridão olhasse de volta para ela. Os passos de Sofia pareciam pesados enquanto ela saía da delegacia fria e silenciosa. O ar da tarde parecia opressor. O céu cinzento parecia cúmplice em esconder algo. Seu rosto estava pálido, sua respiração ofegante, e em sua mão ela ainda segurava firmemente a foto de Jonas com sua mãe. A prova que agora se tornará um fardo e um mistério. Sua mente estava um caos. Cada passo parecia ser dado sobre um terreno que poderia desmoronar a qualquer momento. O som do vento soprando no pátio da delegacia parecia estranho, trazendo um cheiro de ferro e poeira que lhe dava arrepios. Ela sentia que estava sendo observada, mas não sabia de onde. De repente, o som de passos pesados foi ouvido atrás dela. Regulares, lentos, mas claramente se aproximando. Sofia se virou e seus olhos se arregalaram. Sob a luz fraca do poste do pátio, ali estava a figura que não deveria estar lá. Jonas. Seu rosto estava cheio de feridas, a bochecha ainda arranhada pelas marcas do prato, mas em seus lábios havia um sorriso estranho, calmo, mas assustador. Procurando sua mãe, disse ele com uma voz rouca mas estável. Sofia deu um passo para trás, o coração batendo forte. O que você quer dizer? Ela perguntou, ofegante. Jonas a encarou por um longo tempo e sorriu ainda mais. Fique tranquila. Ela está em um lugar seguro. Com eles. Aquelas palavras fizeram o sangue de Sofia parar de circular. Ela encarou Jonas sem piscar, procurando a verdade por trás daquele sorriso. Eles quem? Ela latiu em pânico. Mas Jonas não respondeu. Seu olhar estava vazio, como se estivesse falando não como ele mesmo, mas como um mensageiro de uma força maior. Quando Sofia estava prestes a se aproximar, o som da freada de um carro foi ouvido alto na rua em frente à delegacia. Um carro preto parou abruptamente. As portas se abriram e duas figuras de terno escuro desceram rapidamente. Sofia deu um passo para trás, mas o olhar de Jonas a deteve. Havia medo e ao mesmo tempo resignação em seus olhos. O ar ficou subitamente tenso, a luz da rua tremeluziu suavemente. Sombras se moveram na parede da delegacia. Sofia ficou paralisada no lugar. Seu corpo enrijeceu. Seus olhos fixos no carro preto, cujo motor ainda estava ligado. Você não entende, Sofia? Tudo já foi decidido. Sussurrou Jonas lentamente, antes que seus passos desaparecessem na escuridão. O som de uma buzina soou alto e a visão de Sofia lentamente desapareceu em meio à névoa tensa que envolvia o pátio.
A tela da história escureceu ali, deixando para trás perguntas não respondidas. Quem eram realmente eles mencionados por Jonas? E será que sua mãe ainda estava viva?